TV Comunitária, canal 6 da NET. Nós estamos aqui hoje transmitindo o nosso núcleo sindical. A presença aqui do Emanuel Cancela, que também é nosso diretor. E, sobretudo, uma vez por mês a gente tem nosso editorial com ele. Ele que tem um blog diário, né, Emanuel? E hoje a gente vai começar falando um pouco de cenários. E eu peço ao Emanuel, sempre que faltar alguma coisa, a gente pode começar, Emanuel, com mundo, eu diria que não escapa de a gente falar um pouquinho do coronavírus, que está paralisando a China e também já parece que atinge os 5 continentes. Aqui na América Latina não tanto, só tem casos assim de pessoas que contraíram lá fora, tem um argentino, mas a Europa está também já bastante espalhada e a Ásia. Então, o Manuel, e finalmente buscar os brasileiros, né? Eu achei interessante o Bolsonaro dizer, eu terminei cedendo meus 2 aviões, como se os aviões fossem dele. Como é que você vê esse sentido de propriedade da parte do capitão? Bom, boa tarde a todos, telespectadores aí da TV Comunitária. Muito obrigado, Francisco Soriano, por essa oportunidade, cumprimentando também o Max Figueiredo, da nossa técnica. Circuito Carioca. Circuito Carioca, às quinta-feiras, meia-noite. Filmagem e edição. Sobre o coronavírus, eu queria, sobre a questão da saúde no Brasil, a mídia está pautando direto o coronavírus no Brasil. O Soriano já deu abertura aqui, está grave no mundo, porque até agora não se tem um controle, ainda não existe uma vacina que acabe totalmente com ela, por isso que é perigoso. E em se tratando de China, a China aí multiplica o problema, porque é a maior população do planeta, né? Então, os riscos aumentam. Agora, em se tratando de Brasil, a gente tem que dizer que o vírus do mosquito, a Aedes aegypti, né? Como é que é o nome? Responsável pelo dengue, Aedes aegypti. A dengue, no ano passado, matou quase 700 pessoas e cresceu não sei quantas vezes em relação ao ano anterior. E no ano passado matou quase 700 pessoas. E a mídia e o governo não estão falando nada sobre isso. Acho que isso é da maior gravidade. Com relação ao coronavírus, no Brasil, até agora não tem nenhum caso registrado. Tem suspeita, pessoas com suspeita, mas nenhum caso confirmado e nada se fala, por exemplo, da dengue. Na verdade, existe um uso desse coronavírus no mundo para fazer uma política contra a China, que é o país que mais cresce no mundo e disputa a hegemonia com os Estados Unidos. E o secretário de Comércio dos Estados Unidos falou em ganhar dinheiro com o coronavírus. Então, é essa forma que a coisa está sendo tratada. Então, a dengue no Brasil é muito mais grave do que o coronavírus e ninguém está falando nada. Manuel, o coronavírus e sobre o assunto que não quer calar. Brasil, aqui nosso Rio de Janeiro, capitão Adriano da Nóbrega, depois de um ano, veio a notícia aí, bomba, né, que ele foi localizado. Engraçado é que nenhum outro daria tanta dificuldade ou teria tanta proteção, né? Tanto esconderijo e finalmente eliminado, né? Isso também ficou uma enorme interrogação. Seria queima de arquivo? O capitão Adriano, que também do BOP, uma polícia de elite, parece que ele é exímio atirador e tem uma ficha terrível, assim, em termos de matador, de um homem rico, né, que, segundo se comenta hoje, ele teria fazendas naquela região fronteiriça de Sergipe com Bahia. E a última hospedagem dele teria custado, e ele pagou em dinheiro, cerca de 30 mil reais, R$1.000 por dia,
Foi quando ele foi localizado e ele conseguiu se evadir, segundo as fontes aí oficiais, né? E este homem, que eu nunca vi polícia matando polícia. Geralmente quando sobretudo um homem que detém um nível de informações que ele tinha, e um oficial, né, de uma força como é do Rio de Janeiro, tudo se faria para deter o vivo, né? Também é outra interrogação, uma pergunta que não quer calar. E como é que você está vendo esse silêncio de quem o condecorou, de quem o abrigou, a sua família, que é o caso do Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro, que fez um discurso elogiando que ele era um exemplar oficial. Flávio Bolsonaro deu a maior comenda da Alerj, a medalha Tiradentes, ao capitão Adriano. Acho que na época ele estava até preso. Sim. Né? E o Flávio Bolsonaro também tinha um projeto que tentava legalizar as milícias no Rio de Janeiro, na Alerj. Né? E o próprio Bolsonaro homenageou no Congresso Nacional, quando deputado, o capitão Adriano. Né? Então tem um envolvimento com a família, assim, incontestável. Além disso, o Flávio Bolsonaro, ele empregou uma ex-esposa do capitão Adriano e a mãe dele no seu gabinete, né? Nas famosas rachadinhas, né? E que gerenciado pelo Queiroz. Fabrício Queiroz, que gerenciava e colocava dinheiro na conta da família, colocou até 24 mil na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e movimentou milhões. E essa investigação está parada. Né? Então, muito se fala que a morte do Adriano tenha sido uma queima de arquivo. E mais que isso, ninguém viu a foto. Todo mundo viu a poça de sangue lá de alguma vítima ferida, mas ninguém viu a foto do capitão Adriano morto. Não existe essa foto. E nem ninguém localizou o corpo dele no IML. Então é uma coisa muito estranha, né? E para colocar mais estranheza no caso, o Eduardo, filho do Bolsonaro, estava na Bahia na véspera e estava até ontem lá na Bahia, né? Então, o clã Bolsonaro tem que explicar direitinho essa relação dele com o capitão Adriano, e eu acho que o corpo dele não pode ser cremado, como queriam cremar nessa madrugada, e parece que a polícia impediu a cremação, impediu, porque ninguém tem... A justiça? Acho que foi a justiça. A justiça falou polícia. Não, tem... Ninguém tem certeza de que é ele, que ele morreu mesmo, entendeu? Então está muito estranho isso aí. Eu sei que também está no noticiário que ele teria sido expulso da PM também com envolvimento com o jogo do bicho. Ele teve um problema com um bicheiro e ele era o chefe do escritório do crime, né? Uma das milícias mais perigosas de Rio das Pedras, mais perigosa do estado do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. Ele era o chefe do gabinete. Então, eu acho que tem que ir fundo nessa história, né? Até para limpar o nome do clã Bolsonaro, para dizer, olha, a gente era amigo, mas só até aqui. Até onde ia essa amizade? Até onde? Ninguém sabe e quer saber. Eu acho que a sociedade tem a obrigação de saber. Eles não podem ficar calados agora. Manuel, Petrobras, petroleiros, movimento sindical. Você que foi também fundador da CUT, um dos, até mesmo do PT, eu sei que tem um tijolinho logo na fundação dos alicerces, e FNP também. E de quantas ocupações você participou? E hoje a gente, aposentado, estamos assistindo aí a esses bravos companheiros, orgulhosos que nós estamos,
que a luta continua de geração em geração, essa bandeira é sempre atual, né, da exploração, do desrespeito a acordos, né? Então nós queremos já fazer aqui uma saudação, logo mais nós vamos ver esses companheiros também falando aqui ao vivo para a gente, né? O Davis, a Cibele, o Silva, são 5. E eu queria de você, o Manuel, como é que você hoje vê, e a gente já esteve lá, eu tive na ocupação também ali respaldando os que estão dentro da parte externa, né? Que tem lá os companheiros também ali naquela travessia entre BNDES e Petrobras. E essa greve, ainda ontem eu vi um boletim que ela estava fortíssima e os companheiros vão dar essa atualização para a gente, como é que está hoje. Nós estamos, hoje é quarta-feira, e estamos de noite já, né? Em que pé está, e ela é crescente. E amanhã temos um ato também aqui no Rio de Janeiro que os companheiros vão passar para a gente aí e nós vamos divulgar. Bom, a greve começou no dia 2 de fevereiro. Antes do dia 2, 5 companheiros ocuparam o EDISE, e eles são os responsáveis pelas negociações que acontecerem durante a greve, e é um comando de greve também que fica informando a sociedade do que está acontecendo com os petroleiros. Eles estão no RH, né? Estão no 6º andar, no RH da companhia. Eles estão sem água, em alguns momentos sem luz, né? Estão enclausurados lá dentro, né? E a justiça já disse que isso não poderia acontecer. Peraí, Manuel, nós já temos inclusive imagem deles aqui ao vivo, é o companheiro Davis, né? Que já está também aqui transmitindo para você, telespectadora e telespectador do canal 6 da NET. Boa tarde, eu sou o Tadeu, você já apresentou. Eu sou do Sindicato dos Petroleiros Norte Fluminense, pessoal da Bacia de Campos, que trabalha nas plataformas, apesar de ser mineiro de nascença. Sou aqui do Rio de Janeiro. Comigo está aqui o Ademir, vulgo Mãozinha, que é lá do Paraná, inclusive dentro da própria Fafem Paraná. Quem vai poder falar com propriedade o que está acontecendo lá é ele. É muito importante a gente poder escutar ele, que é um trabalhador que foi atingido diretamente por essa brutalidade da empresa. Companheiro David, que é da Bahia, do Sindicato Bahia, também da FUP. Companheira Cibele, do Sindicato Unificado de São Paulo, e também da FUP. E o companheiro Silva, lá atrás, com as grandes experiências aí, já ocupou a Petrobras em tudo que é lugar, em cada década que eu já nasci, já vivi, o Silva estava ocupando alguma coisa, e hoje está aqui junto com a gente nesse movimento. A luta nunca para, como ele fala. Então, Ivan, a gente sabe muito bem, estamos aí discutindo a Petrobras há muito tempo, né, cara, aqui no nosso programa Fórum Sindical, mas a gente também esperava que ia chegar um momento de maior ruptura, visto a agenda e a brutalidade que a Petrobras tem tentado aplicar, essa agenda neoliberal que foi referendada nas urnas, infelizmente, com a vitória do governo Bolsonaro, que já vinha antes com o golpe de 2016 e com Pedro Parente na presidência. Nós tentamos de todas as maneiras fazer as negociações com a Petrobras, e nós tivemos, então, depois de ver a ocupação da Casa da Moeda, que, aliás, a revista Fórum cobriu de maneira muito bacana, recebendo um e-mail de agradecimento, que o próprio Rovai, aliás, um grande abraço para o meu amigo Rovai, compartilhou comigo para mostrar a importância dos blogs sujos, que a gente sempre conversa na luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. A gente viu o pessoal ocupando a Casa da Moeda e pensou, vamos tentar fazer alguma coisa, mas dentro das características que é do nosso movimento sindical petroleiro, que é do diálogo, que é buscando sempre uma manifestação de respeito entre ambas as partes, mas que também, dentro mesmo do limite do respeito, há uma maneira de poder ser um pouco mais incisivo nas reclamações. Nós juntamos um grupo aqui de 5 petroleiros e petroleiras, que somos nós, para vir aqui apresentar mais uma vez a pauta para a Petrobras e falar com a Petrobras que, se ela suspendesse as demissões da Fafem e retomasse o diálogo com a gente no outro ponto da nossa greve, que é a falta de diálogo que nós estamos tendo para diversos trabalhos aqui
na Petrobras, nós suspenderíamos a greve e também deixaríamos o prédio e não ocuparíamos. Uma vez que nós tivemos uma resposta truculenta da Petrobras, o gerente esteve aqui de maneira, numa posição muito, vamos dizer assim, nervosa, truculenta, ameaçando a gente, e a gente viu que não ia dar calda, a gente falou que ia ocupar a sala de maneira tranquila, temos mantimento aqui, estamos tomando banho de lenço umedecido, estamos bebendo essa água barrenta do Rio de Janeiro, que estão falando que a galera está barrenta mesmo, quem do resto do Brasil veio não acredita, né, que uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, perto do Carnaval, que é talvez o maior centro de turismo, o maior evento de turismo que nós temos mundialmente no Brasil, é capaz de oferecer uma água tão ruim, não duvidem mesmo. Aqui, inclusive, é o centro do Rio de Janeiro, né? República do Chile, o edifício sede da Petrobras. A água não está tão ruim quanto nas periferias, diga-se de passagem. Então, nós estamos aqui sobrevivendo com esse meio, assistindo Coringa aí no fundo, como a galera pode ver. Bacurau nós vamos assistir daqui a pouquinho, para poder inspirar a gente e a gente fazer um movimento da maneira que tem que ser, né, Ivan? Com a organização pronta, dentro dos limites do respeito, mas sabendo que respeito de verdade é respeito à vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Se precisar de uma movimentação mais incisiva para a gente poder defender a nossa empresa e nossa categoria, nós vamos avaliar, claro, sempre da maneira organizada que nós somos. Aqui somos apenas representantes de uma categoria, que é uma das categorias mais fortes do Brasil, mas a gente não vai envergar para esse vento neofascista e neoliberal que tem tentado quebrar a gente, sem dúvida nenhuma. Eu vou aproveitar também para abrir espaço para os outros companheiros. Eu sei que você vai perguntar dentro da dinâmica do nosso programa, então eu vou, inclusive, vou deixar os outros companheiros ficar aqui na frente, que nós estamos com um áudio um pouco complicado, está tendo obra aqui do lado, e para a gente poder continuar essa conversa, mas lembrando o pessoal também, para finalizar, sigam o Instagram, o Facebook, o Twitter da FUP, dos sindicatos petroleiros, os nossos também, se quiserem, o Tadeu Porto, David Bacelar, procuramos ser bastante atuantes aí na rede, a Sibeli também, o Mãozinho, não sei se você tem no Twitter aí, não tem ainda, tem que fazer, né, velho? Para a gente poder fazer esse debate, né? Porque a gente sabe que a disputa da narrativa está fortíssima, e com o petróleo ameaçado do jeito que está, a população tem que ficar inteirada do assunto, no mínimo, para poder se inteirar, não precisa concordar com a gente está aí para poder fazer o debate com o contraditório da maneira que nós estamos acostumados e aprendemos a fazer no movimento sindical. Pois é, Mandel, a gente vendo aí o depoimento, inclusive muito emocionado, os companheiros estão num sacrifício muito grande e a gente tem que, no mínimo, respaldar, fazendo essa mentalização para mandar muita força para esses companheiros. E eu quero relembrar com você aqui o seguinte: a greve é só por um motivo, ou sempre são muitos, Manel. Essa greve, o que representa até mesmo para o povo brasileiro, na medida que o petróleo é soberania nacional, não se negocia, na medida em que a Petrobras, talvez do ponto de vista da nacionalidade, da brasilidade, ela representa o que a gente tem assim de mais sagrado, né, que está sendo vilipendiada aí. Da última vez que a gente falou aqui, você já denunciava o clima de terror que vive hoje os companheiros que estão lá na ativa. E aposentados também, maltratados. Não, com certeza. Nós estamos... o petroleiro hoje é a resistência brasileira, é a resistência à entrega das nossas principais estatais, e a gente não pode esquecer que foram os petroleiros com uma greve de 32 dias que barraram a privataria tucana de FHC. Verdade. E, lamentavelmente, a gente não conseguiu barrar a privatização da Vale do Rio Doce, né, que trouxe para nós hoje, qual é a lembrança da Vale do Rio Doce? É Brumadinho e Mariana. São centenas de mortos, né, vários rios destruídos, várias residências, né, cidades destruídas, e até hoje nada foi restabelecido lá em Minas Gerais. Então a gente não quer de volta, e a gente quer dizer que no caso da Petrobras, exclusivamente Petrobras, que eles estão ameaçando de entregar desde o pré-sal
até as refinarias, já entregaram os dutos, né? Já venderam a BR a preço de banana aos Estados Unidos e, além de vender a BR, eles demitiram 600 trabalhadores da BR e os que restaram tiveram que aceitar a redução do salário ou a demissão, né? Então é isso que eles vão fazer com todas as... que o Paulo Guedes pretende fazer com todas as estatais, que ele já falou que vai vender 100% se ele puder. Então, na verdade, a luta dos petroleiros hoje é a luta do trabalhador brasileiro, né? Do trabalhador, porque nós temos 13 milhões de desempregados, 13 milhões no Brasil, né? E milhões de mão de obra intermitente, né? Que quem são esses intermitentes? São aqueles que te levam no carro, como é que é? Temporária também, né? Como é que é o nome do carro que leva que ali estão trabalhando hoje, né? Engenheiros, tudo desempregado, estão hoje trabalhando, e esses trabalhadores no futuro não vão ter Uber, não vão ter aposentadoria, né? Os entregadores de pizza e de outros alimentos através dos aplicativos, né? Que só ganha quando trabalha. A gente tem que dizer isso, porque o trabalhador de carteira assinada, num dia de chuva como hoje, se ele pegou uma gripe e não vai trabalhar, ele ganhava. Hoje, esses trabalhadores, eles não ganham quando não trabalham e nem têm aposentadoria. Então a luta do petroleiro é para mudar esse cenário do país, porque aquelas pessoas que acreditaram no Jair Bolsonaro, eu creio que já perdeu as ilusões nesse governo, né? Porque o cabeça, que é o Paulo Guedes, o ministro da Economia, não fala em gerar emprego, né? Ele é o responsável por um PIBinho, né? Os orçamentos da saúde e educação, da infraestrutura, da segurança, está tudo congelado por 20 anos por uma lei do golpista Michel Temer, né, que teve o voto do Bolsonaro por 20 anos, e nós só estamos no primeiro ano, né? O Bolsonaro parou a fabricação de 19 remédios que atendem a mais de 30 milhões de brasileiros com câncer, com diabetes e pessoas transplantadas. Então a greve do petroleiro é para tentar reverter esse quadro, trazer de volta, por exemplo, o programa Mais Médico, que atendia aos mais pobres nas periferias, né? Porque a mídia, por exemplo, a Globo, tem severas críticas à pessoa do Bolsonaro, mas apoia integralmente o seu governo, apoia as privatizações, apoia tudo que ele está fazendo na saúde, na educação, apoia, porque esse é um governo que atende exclusivamente aos banqueiros, aos rentistas, né? Não tem nada para o povo, não tem emprego, né? Eu pergunto aqui para o nosso telespectador, o seu filho vai fazer concurso para onde? Não existe concurso público no país, está tudo parado, os concursos, e eles estão demitindo funcionários, vão demitir funcionários públicos, vão reduzir os salários do funcionário público, estão piorando as aposentadorias dos funcionários públicos. Então só resta, na minha cabeça, só resta a greve dos petroleiros para barrar essa truculência, para dar um saculejo no governo Bolsonaro, que, aliás, quando ela era deputado federal, ele queria fuzilar o Fernando Henrique por vender nossas reservas petroleiras, né? E hoje ele faz pior do que Fernando Henrique. Manuel, tem umas ótimas notícias aí, que também nós já temos no ar mais um companheiro que está lá, um bravo resistente, também com uma transmissão ao vivo para a gente. Por favor, vamos acompanhar. A justificativa que a empresa alega para o fechamento dessa empresa é de prejuízo, só que isso é mentira, uma falácia. Por que é uma falácia? Desde o golpe de 2016, essa empresa ela não vem com a produção adequada.
Tanto que 2017 e 2017 ela ficou com 265 dias parada, e 2018, 245 dias parada. E quando ela voltou em operação, como a própria Petrobras é ela que fornece a matéria-prima para o produto final, que é a ureia e a amônia, ela elevou o preço da tonelada do rastro, que é a matéria-prima que é queimada nos reatores da fábrica, né? O preço que ela colocou na matéria-prima é mais alto que o produto final. Supondo lá R$ 1.500 lá a tonelada da matéria-prima e R$ 1.400, R$ 1.300 o produto final. Simplesmente para viabilizar a empresa para baixar o valor dela no mercado para poder doar ela para o capital estrangeiro. Como ela não conseguiu doar ela para o capital estrangeiro, resolveram fechar, anunciando esse fechamento pela imprensa. Eles não tiveram nem a capacidade de avisar os trabalhadores ou o próprio sindicato que seriam mandados embora. Muitos trabalhadores de 20, 10, 15, 30 anos de casa souberam pela imprensa que seriam mandados embora como se fosse lixo, como se fossem cachorros chutados dentro da empresa. E hoje, na situação, nós estamos com 12 dias já de resistência, onde existem trabalhadores acorrentados no portão da empresa, né, onde todos os sindicatos da federação, da FUP, e os trabalhadores petroleiros também tiveram a consciência, se indignaram com a situação da coisa, sabendo que lá é um balão de ensaio, porque passando lá, vendo as privatizações que vai ter no sistema, todos os trabalhadores também estão em risco. E lá 1.000 trabalhadores diretos sendo mandados embora, certo? Entre 400 trabalhadores diretos, 600 terceirizados são da fábrica. Mas fora das fábricas que tem em volta, que vai chegar a mais de 5.000 trabalhadores que serão afetados com isso. Qual foi a proposta dela? Ela colocou que daria um plano de benefícios, que é uma coisa totalmente um cala-boca ilusória, né, para os trabalhadores, e é rua, não tem discussão. Porque ela acha que os trabalhadores da Fafem, como foi comprado em 2013, que não fazem parte da Petrobras, só que nós somos uma subsidiária integral da Petrobras, aonde todos os procedimentos são da Petrobras, os diretores são da Petrobras, gerentes são da Petrobras, trabalhadores da Fafem trabalhavam no sistema Petrobras em outras unidades, entendeu? Agora que quer ser fechado, vocês não são nada, tem que ser mandado embora e descartado como lixo. Então, Manuel, você falava da BR, eu sei que o telespectador sabe, mas só para relembrar, BR é a Petrobras distribuidora, é o caixa da Petrobras, é o filé mignon. Ou seja, mas ela também, é muito importante que se diga isso, por ser estatal, ela tem uma função também social. Ela é quem leva em regiões, quer dizer, combustível em regiões que nenhuma particular iria levar, porque são regiões que não dão lucro. Por exemplo, você abastecer certas cidades ali ao lado do Rio Amazonas e outras coisas, outras cidades ou regiões que não são lucrativas, porque ela tem a função também de integração nacional. Então isso é muito importante a gente não deixar de ter em vista. Isso foi entregue de bandeja, nem leilão houve. Até anteciparam o dia de fazer lá a negociata e você falava o que aconteceu com os funcionários da BR, o terror que está lá. Eles tiveram que aceitar 40% de redução do seu salário. Quem não quisesse rua, né? E também da parte dos funcionários públicos, hoje a mesma espada paira de ameaça sobre a cabeça deles. Eles falam que os funcionários públicos têm um plano aí para demitir, para todos aceitarem, ganhar 25% a menos, para perder 1/4 do salário em quem já tinha anos que não eram reajustados. E diminuir a jornada, diminui o salário e diminui a jornada, ou seja, os serviços públicos vão ser piorados, né? Então, é bom a gente buscar uma reação a isso aí. E uma hora de uma união como essa, né? Não, e não podemos esquecer que o Paulo Guedes, né, o Bolsonaro falou que fuzilaria quem vendesse reserva petrolífera. E o Paulo Guedes, ele deu um rombo, ou roubou os fundos de pensão das estatais, ele criou uma quadrilha, o Paulo Guedes, eu estou falando,
Ele criou uma quadrilha dentro do... Antes de entrar no ministério e depois no ministério, ele deu um rombo de 6,5 bilhões de reais nos fundos de pensões das estatais. Ele deu um rombo. Paulo Guedes criou uma quadrilha, junto com Esteves Colnado, que é seu assessor, e mais outros, vários funcionários, que são réus. O Paulo Guedes é réu numa ação, então eu acho que ele não poderia vender patrimônio público. E mais do que o vender o patrimônio público, ele deu um rombo, né, repetindo, de 6,5 bilhões no fundo de pensão das estatais, inclusive o da Petros, em vários. E agora ele quer privatizar as empresas, ele já furtou lá os fundos de pensão dos trabalhadores. E esses mesmos trabalhadores, se o Paulo Guedes conseguir fazer o que ele quer, que é vender as empresas, além do trabalhador perder o seu dinheiro no fundo, vai perder seu emprego, né? Para uma pessoa que é réu, né? Então, ele deu o rombo nos fundos de pensão da Petrobras, na Petros, da Caixa Econômica, na FUNCEF, nos Correios, que eu não me lembro o nome do fundo de pensão, e no Banco do Brasil, Previ. E quer vender toda ou parte dessas empresas, para além de pegou o dinheiro lá deles, tirar o emprego desses trabalhadores, né? Então, qual é a moral que o Paulo Guedes hoje tem para demitir funcionários da estatal, como ele fez com os trabalhadores da BR? Né? Qual é a moral que ele tem para demitir trabalhadores da Casa da Moeda? Né? Então, eu acho que aí entra a greve dos petroleiros, como foi em 94, 95. Tem boas notícias, Mané. Outro companheiro entrou no ar agora, que a gente às vezes tem problema na transmissão e cai. E vamos assistir também esse depoimento de mais um dos companheiros que estão lá no Edise, que são 5. É a companheira Cibele Vieira, o Silva, Tadeu Porto, Ademir e o companheiro Davis Bacelar. Sou Cibele, do Sindicato Unificado de São Paulo e também da FUP. A gente fez um balanço aqui da greve às 10 da manhã, né? E daí eu vou passar por ele rapidamente. No Rio Grande do Sul, a Refap, que é a refinaria, entrou na greve às 7 da manhã. No Paraná, a Fafem, que é a fábrica de fertilizantes do Paraná. A Six, a Repar, que é a refinaria, e um terminal da Transpetro entraram na greve às 0 hora de ontem para hoje. Em São Paulo, a Replan, em Campinas, e a Recap, em Mauá, também entraram na 0 hora. Em Minas, a Recap, que é a refinaria, também entrou 0 horas. No Rio, a Reduc, que é a refinaria de Caxias, entrou às 0 horas. Na Bahia, a refinaria também entrou às 0 horas, a Relan e um terminal Madre de Deus. Em Pernambuco, lá a refinaria e um terminal da Transpetro também entraram às 0 horas. No Ceará, a fábrica de lubrificantes entrou às 0 hora de ontem para hoje. E no Amazonas entrou também às 0 hora de ontem para hoje. E a previsão é que mais estados, mais unidades vão se somando à greve. Lembrando que os companheiros da Fafem Paraná, que é essa unidade que está para ser fechada, estão acampados há 12 dias com as famílias, né, na frente da unidade para impedir o fechamento dessa fábrica e a demissão sumária desses trabalhadores, como já foi colocado aqui pelo companheiro Mãozinha da Fafem, né? Então, a gente tem um acampamento que começou há 12 dias, nós estamos aqui há quase 24 horas, né? Que a ideia, inclusive, era vir mesmo retificar para a Petrobras os motivos que estão levando os petroleiros e petroleiras à greve e ficar como uma comissão negocial aqui, né, nessa sala, que é uma sala do Recursos Humanos, onde há reuniões da Petrobras com o sindicato, com o movimento sindical, né? Então tem esse simbólico que a juíza entendeu muito bem qual que é o nosso intuito de permanecer nessa sala. A gente quer, inclusive, fortalecer para que eles consigam a sensibilidade daqueles que estão acima dos que negociam diretamente com a gente
para entender a importância e a criticidade do momento, a seriedade do momento, a gravidade do que a gente está passando e atender ao nosso pedido, que nada mais é do que suspender essas demissões que estão descumprindo o acordo coletivo nosso, que prevê uma discussão com os sindicatos em caso de demissão de massa, e como já foi retratado aqui, eles ficaram sabendo pela mídia, né? E também ações unilaterais que a Petrobras tem aplicado unilateralmente no dia a dia dos trabalhadores e trabalhadoras petroleiros. Então, são duas pautas que em essência, retornar à mesa. E a gente vê que essa greve, ela começou muito forte. A gente estava até aqui conversando entre nós. Não sei se a nossa geração, tirando o Silva aqui com a gente, mas a geração como eu, que entrou de 2002 para frente aqui na Petrobras, não sei se a gente já assistiu uma greve que começou tão forte assim no sistema e que tudo aponta para um fortalecimento desse movimento grevista que, infelizmente, se fez necessário. Então, além dessa ameaça, que infelizmente o gerente aqui de Relações Externas da gestão de pessoas da Petrobras nos fez em mesa de forma muito explícita, nós tivemos aí, nessa madrugada, uma ação judicial da Petrobras pedindo a reintegração da posse do edifício sede da Petrobras. Na verdade, essa sala de reunião que nós estamos aqui instalados aguardando o retorno. A juíza ela movimentou rápido esse processo, que foi impetrado a 1h da manhã. 2h pouca, ela se manifestou no sentido de que um oficial de justiça aqui viesse para verificar as condições, se era isso mesmo, porque, por incrível que pareça, a gestão da Petrobras alegou que nós estávamos aqui atrapalhando as atividades do prédio inteiro da Petrobras. Um edifício sede desse tamanho, no pleno sábado, domingo, que tipo de atividade nós iríamos atrapalhar? E nem que fosse no meio da semana, nós estamos numa sala de reunião que não tem absolutamente quase nada dentro, apenas um projetor de imagem, uma mesa e várias cadeiras. Felizmente, o oficial de justiça que aqui esteve em torno de 5h30, 6h da manhã, ele verificou a realidade dos fatos, ele noticiou isso à juíza e, felizmente, Ivan, nós tivemos aqui uma surpresa grata do judiciário brasileiro em que indeferiu o pedido de reintegração de posse da gestão da Petrobras. A decisão da juíza foi extremamente lúcida e em defesa da Constituição Federal Brasileira, em defesa do direito de greve que todo trabalhador e trabalhadora tem, e reconheceu que aqui nós estamos como uma comissão de negociação permanente da FUP para nós encontrarmos uma solução. Nós só sairemos daqui e nós só terminaremos a greve nacional da categoria petroleira se e somente se a gestão da empresa suspender essas 1.000 demissões e sentar conosco para discutir em mesa de negociação, respeitando a negociação coletiva, os temas que estão sendo descumpridos no nosso acordo coletivo de trabalho. Sou Silva, também diretor da FUP e bonificado de São Paulo. Nós estamos fazendo vários contatos com os companheiros, estamos fazendo reuniões constantes com eles para tentar casar esse movimento de uma forma unitária. Nós sabemos que as diversidades e as especificações de cada categoria faz com que a gente tenha que se adaptar a essa unidade de uma forma mais concreta. Mas a gente está esperando para esses momentos, inclusive para a semana que vem, para outras bases, inclusive petroleiras que não fazem, que são sindicatos não filiados à federação, à FUP, mas são ligados a uma outra entidade, a outra federação, que eles também venham a participar dessa greve. Parece que já tem algumas deles marcadas a Assembleia para poder somar e manter essa unidade petroleira. Junto aos Correios, a gente está previsto a greve deles a partir do dia 12 de fevereiro agora, e dos companheiros aqui a semana que vem. Casa da Moeda, segunda-feira, né? E a data prévia também está para segunda-feira. Nós estamos também conversando com o pessoal da FENAI, da Federação Nacional dos Economicistas, que o pessoal dos bancários da Caixa Econômica Federal vem fazendo vários protestos também contra a privatização. Mas o que eu queria aqui mesmo reafirmar, e aí dar um recado, principalmente para os companheiros que estão nos ouvindo agora, das nossas bases que estão em greve, mas principalmente para os companheiros da Transpetro, os companheiros da Petrobras Transporte, né?
porque o que está acontecendo com a Safem hoje, que é a fábrica de fertilizantes, é o que vai se repetir com eles, porque a empresa já começa a fazer o remanejamento, devolvendo para o CNPJ da Transpetro, devolvendo os trabalhadores que estavam cedidos para a Petrobras, e os da Petrobras que estavam na Transpetro está trazendo de volta, fazendo essa movimentação para começar a abrir o processo de privatização. E aí a mesma situação. Não vai poder transferir, não vai poder remanejar, com o argumento dizendo que são outros CNPJ, quando na realidade todo mundo usa o mesmo jaleco laranja e as mesmas atividades. Então é importante que esses companheiros também se somem à luta, como já estão somados, mas que os outros que ainda venham se somar, para que a gente fortaleça esse movimento e cada vez a gente consiga botar uma barreira nesse processo de privatização e de sucateamento da empresa. Ou seja, precisamos de desprivatizar a empresa por dentro, porque ela está totalmente já privatizada e a gente precisa desprivatizar ela por dentro e colocar essa empresa como um induto de desenvolvimento nacional para o povo como um todo, como sempre foi, entendeu? O grande apoio que nós temos de vocês, dos blogs progressistas, tivemos 247 há pouco, somos grandes parceiros aí da revista Fórum, eu mesmo escrevo o Cafezinho, o próprio Sinara Menezes também apoia muita gente, enfim, todos os blogs sujos, o Fernando Brito escreve sobre Petrobras direto, então, mas nós sabemos também que a internet acaba com os algoritmos, como bem explicou meu amigo Léo Stolpa aí num vídeo a semana passada, muito bom, diga-se de passagem, ela deixa a gente fechado em bolhas. Nós tentamos atos pela cidade. Por exemplo, a greve passada, nós levamos uma multa de 32 milhões numa decisão monocrática aí do Ives Granda, conseguimos reverter depois numa sessão de dissídio coletivo. Nós pegamos os cards que fizemos, os memes, imprimimos e distribuímos, por exemplo, nas principais lugares de movimentação aqui no Rio, na Central do Brasil, nas barcas que levam para Niterói, e estamos procurando fazer isso em diversas cidades. Fora também o debate tete a tete, que o sindicalismo ensina muita gente, né, cara? Você fala a gente realmente é chamado de vagabundo, esse tipo de coisa, mas é incrível, porque a escola sindical é uma das maiores escolas da vida, né? A gente trabalha muito aqui, e com isso aprende muito. Não à toa, um dos maiores gênios, talvez o maior, né, pelo menos na minha opinião, que nós temos no Brasil, foi formado na escola sindical, que é o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não à toa ele tem a habilidade absurda de lidar com pessoas, de ser humano fantástico, de ver diversos lados, e levando esse lado e esse debate, como tentamos fazer, né, virtualmente aqui, nem é uma maneira que a gente mais gosta. Né? Nós gostamos mesmo de estar na porta, de pegar um panfleto, de entregar, de olhar no olho da pessoa e conversar. Mas é claro, nós precisamos da mobilização das pessoas. Então, cada um que está assistindo a gente agora, que vai assistir porventura, tem aquele grupo da família, tem o grupo da faculdade, tem o grupo do piano, da igreja, e tem pessoas com um pensamento um pouco mais diferentes, mais resistentes, super resistentes. A gente precisa de muita tranquilidade, né, uma comunicação não violenta, pelo menos nesse debate, para poder explicar, e a gente espera, enquanto petroleiros, dar esse conteúdo pessoal. Nós temos um Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, por exemplo, que é o INEP, que tem diversos conteúdos que mostram, por exemplo... Cadê o jornalzinho do INEP que estava por aqui? Nós fizemos junto com o Le Monde Diplomatique, outra grande música, outra grande mídia progressista que nós temos. Grande abraço para o pessoal de lá. Nós temos um material, por exemplo, Ivan, que compara os preços dos combustíveis de diversos países no mundo e vê que só Brasil e Estados Unidos que praticamente fazem essa loucura de pegar a especulação do barril internacional e jogar para dentro do bolso do consumidor. Nós temos também números, eu tive a oportunidade de twittar agora uns números que o INEP trouxe para a gente, que os investimentos da Petrobras caíram de 100 bilhões em 2013 para 40 bilhões em 2018. Nós estamos falando aí de 60%, né? Colocando os números redondos, como eu coloquei aqui, de queda. E bilhão da Petrobras, cada 1 bilhão investido é 1,3 bi que volta para a sociedade, por causa da construção civil que trabalha, por causa, né, de todas as empresas, capital de montagem de plataforma, fora a tecnologia do petróleo, que é muito cara. Enfim, muito boa para a gente, diga-se passar. Enfim, é isso, Ivan. Nós estamos tentando fazer, a gente sabe que é um desafio muito grande. Nós, sindicalistas aqui, petroleiros e petroleiras, a gente tenta fazer de cada vez melhor para chegar a informação para cada vez mais pessoas, mesmo que seja do nosso campo ou não, mas é uma dificuldade de toda esquerda. Nós temos o pé no chão, nós temos humildade para entender isso e ver que a gente tem que se renovar cada vez mais.
Aqui nós estamos tentando fazer uma coisa diferente. Um movimento com uma ocupação totalmente pacífica. Entramos na empresa com os nossos próprios crachás, né, tranquilamente, em horários distintos, cada um de nós, 5 pessoas apenas. Como bem colocou aí, a Petrobras falando que nós estamos ocupando um prédio que é um edifício sério, um prédio histórico, inclusive para a história do Brasil, como é esse edifício aqui tão bonito. Diversas pessoas, inclusive, que visitam o Rio de Janeiro, vêm para ver esse edifício da Petrobras. Quem dera se tivéssemos esse poder legal, mas de fato a gente tem, porque o que tem aqui são trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, e nós legalmente e moralmente representamos eles. E por isso nós estamos aqui ocupando esse espaço que é nosso na origem. Afinal, a riqueza que foi movimentada para construir ele foi movimentada por petroleiros e petroleiras de toda a história de todo o país. Manel Cancela, você falou sobre o drama que o Brasil vive hoje, os brasileiros e brasileiras. Eu queria uma mensagem sua sobre união, ou seja, você que foi fundador da FUP, da FNP, estão todos unidos hoje, né, nesse movimento único, e com relação à esperança que a gente pode ter de finalmente todos os trabalhadores acordados, e esse avante petroleiro seja avante trabalhadores do Brasil, e vamos recuperar nossa dignidade, nosso país, nossa soberania. Olha, Francisco Soriano, a greve de 94, 95 tinha um lema que era "somos todos petroleiros", né? E além de "somos todos petroleiros", tinha outro lema que era "mexeu com meu companheiro, mexeu comigo". Então, na verdade, a greve do petroleiro hoje não é só contra a privatização da Petrobras, a entrega da Petrobras. É também a defesa dos trabalhadores petroleiros que estão sendo demitidos, né, para parar com isso, e os trabalhadores, e a entrega das outras estatais e de outros trabalhadores que estão ou sendo demitidos ou ameaçados. Então, na verdade, o sucesso da greve dos petroleiros é um sucesso dos trabalhadores que estão enfrentando esse governo entreguista, né? Esse governo que nada faz para diminuir os 13 milhões de desempregados, que está tornando a nossa saúde pública precária, mexendo com o SUS, querendo acabar com o SUS, que também... Direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas que foram perdidos. Essa semana, o supermercado Guanabara está dizendo que vai demitir milhares de trabalhadores. Olha a maldade. Eles vão demitir os trabalhadores para contratá-lo dentro da nova legislação trabalhista, sem os direitos que os trabalhadores tinham antes. Então, na verdade, eu creio que E a greve dos petroleiros só vai ter sucesso se ela tiver apoio da sociedade. Então, você que está preocupado com a questão da saúde, da educação, a questão da cultura, né, a questão dos empregos, dos concursos públicos, né? A greve dos petroleiros é para a gente restabelecer aquele Brasil que a gente tinha, né? Um país que tinha problemas, mas tinha saúde, tinha educação, tinha cultura, né? Os programas sociais, a rede de programas sociais que o país tinha era referência no mundo. Referência no mundo, pode falar quem quiser, mas o Bolsa Família, o Luz no Campo, o Mais Médico, o Ciência Sem Fronteiras, né? Todos esses programas eram referência no mundo e está tudo destruído, né? Hoje a prioridade aliás, o Paulo Guedes, ele é fundador do Banco Pactual. Ele é um ministro que trabalha para os bancos. Ele é um rentista, né? E o mesmo faz Bolsonaro, né? Virando as costas para o povo e envolvido num monte de falcatruas aí, que não são poucas, que não é só miliciano, é miliciano, é o Itaipu Gate, né? É as rachadinhas,
né? Os dinheiros lá divididos dos gabinetes. A privataria. Né? E a privataria. Então, eu acho que a gente tem que... Os petroleiros precisam do apoio da sociedade para ir além, para dar um basta ao entreguismo, ao descaso do governo Bolsonaro com a sociedade brasileira. E os petroleiros têm claro, né, Manel, que sozinho eles também não vão conseguir defender o petróleo brasileiro, a Petrobras. Eles estão aí de mãos estendidas para essa frente, para desagravar essa ofensa que Paulo Guedes fez ao funcionário público, chamando-os de parasita, me faz lembrar o Fernando Henrique chamando os de vagabundos aposentados. Depois disso, ele nunca mais levantou, que nem o brigadeiro Eduardo Gomes, que disse que não precisava de voto dos marmiteiros. Então, eu acho que o Paulo Guedes não tem mais condição de andar em nenhum lugar, porque os funcionários públicos, os estudantes, professores e todos os brasileiros que foram alunos de colégios públicos, sejam inclusive civis ou militares, têm a obrigação de repudiar, de dar um basta nesse pilantra, esse apátrida que se viu também lá ao Pinochet, responsável por milhares de suicidas da parte de aposentados que não aguentam mais a vida sem direitos e com os seus salários, suas aposentadorias e pensões aviltadas, né? Então o caminho é esse. Manuel, suas considerações aí, seu recado final. Eu acho que a sociedade tem que lembrar de Brumadinho e Mariana, nunca mais, que foi o que resultou da privatização da Vale do Rio Doce, né? E o que pode acontecer com uma Petrobras, que pode acontecer com empresas estratégicas, como a questão do petróleo, da Eletrobras também, né? Então, Brumadinho e Mariana nunca mais. Somos todos petroleiros e mexeu com meu companheiro, mexeu comigo. Obrigado. E a minha palavra final, eu quero dizer para Tadeu Porto, nosso irmão também Silva, Cibele, David e Ademir, que vocês estão escrevendo história. A história com H maiúsculo, a história de verdadeiros heróis, o que vocês estão nesse instante. Na verdade, na sua trincheira, é um ato de heroísmo. Parabéns. Enquanto houver brasileiros como vocês, o Brasil não será entregue, os direitos não serão suprimidos, serão, pelo contrário, restaurados mais uma vez. Obrigado a você que nos assistiu e ao nosso querido Aquimax Figueiredo, que produziu imagens em nossa edição.